Olha eu aqui outra vez, tudo bem? Professor Hernani Freitas, mais uma videoaula com aí o apoio do nosso amigo Felipe Reis, né? Então, bora lá falar um pouquinho sobre a peste negra. Por que nós abordamos esse assunto? Porque a peste negra, ela aconteceu no ano de 1348, ela chegou com um navio vindo da Ásia para a Europa, e essa peste negra matou muita gente, né? Matou muita gente por quê? Por falta de cuidados, né? Por falta de higiene, né? E nós estamos vendo, está acontecendo uma pandemia por aí, do coronavírus, mas se Deus quiser nós vamos tirar de letra. Agora nós temos tecnologia, mas nós temos que nos cuidar, né? Nós temos que nos cuidar. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar bravo, não precisa ficar desesperado, né? Não precisa ficar desesperado, mas nós temos que tomar cuidado, né? Então vamos falar um pouquinho da peste negra. Em meados do século XIV, foi uma época marcada por muita dor e sofrimento. Infelizmente, na nossa história tem isso, né? Na Europa, né? Essa peste negra também era chamada de peste bubônica. Peste bubônica porque dava muitas bolhas no corpo, né? Dava muitas bolhas no corpo. E a doença mortal, ela não escolhia pessoas, não. Eram camponeses, eram servos, eram mendigos, eram reis, rainhas, padres, bispos, príncipes, eram todas as pessoas. Então, a Europa passou por um período complicado mesmo. Ó. A peste negra foi trazida em 1347 por um navio vindo da Ásia e matou 1/3 da população. Falta de mão de obra. Por que a peste pode se propagar pelas cidades medievais? A peste se propagava pelas cidades medievais porque nas cidades medievais existia pouco higiene, né? E elas iam através dos navios, através dos ratos, das baratas, das pulgas, né? Que eles carregavam do navio para o outro, né? E aí se propagavam rapidamente. Então a higiene é muito importante, né? Olha lá, ó, os navios, muitas vezes nos porões dos navios de comércio que vinham do Oriente, chegavam milhares de ratos, milhares de roedores nas cidades europeias. Um ambiente favorável, pois possuíam condições precárias de higiene. Então essa questão da falta de higiene foi uma das principais causas da chamada peste negra, da peste bubônica, né? O esgoto corria a céu aberto. O lixo se acumulava nas ruas, as pessoas nem sempre tomavam banho todos os dias, né? Esses ratos contaminados com bactérias, com a bactéria que provocavam essa doença, né? E pulgas e roedores, e misturado com os homens, misturado com as comidas, com os alimentos, e tudo aquilo ia causando esse transtorno na chamada peste negra, né? Muitas pessoas morreram. Eu não sei se dá para vocês verem aí nessa imagem, nessa gravura que eu copiei. Nessa gravura tem aí, né? Lá muitas pessoas morrendo, muitas pessoas tentando sobreviver, né? E uma bagunça, um caos danado. Por quê? Por causa da peste. Porque às vezes as pessoas não seguiam os mínimos padrões de higiene. Então, na Idade Média, a Europa sofreu muito e a Europa perdeu boa parte da sua mão de obra, né? Olha aí para vocês verem, é chamado de peste bubônica. Olha aí como ficava as pernas das pessoas cheias de bolhas, né? E não tinha esse recurso científico, essa ciência que nós temos até hoje. Por que não tinha? A Igreja Católica atrasava um pouco isso, né? A Igreja Católica dizia que todo o conhecimento vinha de Deus. Então a Igreja Católica na Idade Média não aprovava muito a ciência, né? Segurou muito a ciência de crescer. Hoje a Igreja sim apoia a ciência, tem seus próprios laboratórios, mas antigamente era complicado.
eles tinham medo, né? Lembra das grandes navegações, que eles falavam até que a terra era quadrada, e aí tinha muita coisa. Então a igreja segurava muito essas questões, né? Olha, essa era a característica de alguém doente na peste negra, né? Então, olha lá, vale lembrar, só ressaltando novamente o que eu já falei para vocês, que a igreja, para piorar a situação, a igreja se opunha ao desenvolvimento científico e farmacológico, né? Aos poucos tentavam desenvolver remédios, e os poucos que tentavam desenvolver remédios eram perseguidos pela igreja. Né? Então, o preconceito com a doença era tão grande, mas tão grande, que os doentes eram muitas vezes abandonados pelas próprias famílias, eram jogados para as ruas e deixavam morrer à míngua, né? Jogavam pelas estradas, não deixavam entrar em casa, e as famílias não queriam nem contato, porque o preconceito era muito grande. Isso é muito feio, né? O preconceito é muito feio. O preconceito de qualquer forma. Então lá nessa época existia o preconceito, e hoje, graças a Deus, é um pouquinho menos, mas ainda existe, né? Existiam nesse período revoltas camponesas? Sim, claro. Parte dos servos, muitos senhores feudais, aumentaram as obrigações dos servos, aumentaram as obrigações dos camponeses, porque muitos morreram. Morreram, aí ficou, vamos supor que um senhor feudal tinha lá 300 servos, morreu 200 e ficou só 100. E esses 100 tinha que fazer o trabalho dos 300. Então, essas revoltas começaram a acontecer, porque esses 100 servos não davam conta de fazer o trabalho. Mas se eles não fizessem o trabalho, eles apanhavam, eles podiam acontecer um monte de coisa com eles. Não é verdade? Então, por isso começaram a existir essas revoltas, né? Como essa exploração foi muito exagerada, esses servos chegaram a invadir e saquear os castelos, saquear muitos castelos, né? E aí os senhores feudais tinham que resolver toda essa situação, né? Tinha que se juntar com outros senhores feudais, ou tinha que se juntar com outros grupos, tinha que se juntar com os outros exércitos, e assim resolver a situação, né? E os sobreviventes? Os sobreviventes, os senhores feudais que conseguiram sobreviver, não ficaram inertes a essas revoltas, né? Eles organizaram exércitos fortes e combateram com violência essas revoltas, né? Muitas vezes matavam com muita violência esses revoltados. Eles se uniam, igual eu falei para vocês, com outros exércitos, com outros grupos, e combatiam esses exércitos. Então, a peste negra foi um período complicado da nossa história, foi um período complicado da Europa, né? Morreu 1/3 da população e causou muito sofrimento nesse período, né? Então, olha, bons estudos, logo estaremos de volta. Um grande abraço para todos vocês, espero que vocês estejam aprendendo bastante, espero que vocês estejam estudando bastante. Um grande abraço para vocês, até uma próxima oportunidade, e em breve estaremos juntos na sala de aula.